Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Não a nós, mas ao Senhor seja toda a glória. Amém? Nosso irmão Hugo louvou aqui e ele fez uma pergunta. Eu não sei o que ele viu em mim. As crianças vão subir para a sala superior, né? Tem uma programação especial para ela. Eu não sei o que Deus viu em mim. Eu não sei o que Deus viu em você. Mas uma coisa eu sei. Deus é bom. Amém? Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você abra a palavra do Senhor no livro dos Salmos. Eu vou ler apenas um versículo. Salmo 34. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Eu quero ler com vocês o versículo 8. Salmo 34, versículo de número 8. Que diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Vamos juntos repetir a primeira parte deste versículo. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Mais uma vez. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Glória a Deus. Poder sentar, permaneça com a sua Bíblia aberta. Os textos que forem ditos, você vai conferindo, não só na sua Bíblia, como também na tela, que será colocado para o louvor e para a glória do Senhor. O que é que ele viu em nós? O que é que nós temos? O que é que nós somos? Se não fosse a misericórdia do Senhor, todos nós estaríamos consumidos. Esta é uma realidade que está revelada na palavra do Senhor. Mas Deus nos revela que Ele é bom. E Ele usa o salmista para fazer essa questão. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Interessante é que as Escrituras Sagradas nos revelam algumas coisas a respeito de Deus. A natureza nos dá o privilégio de a gente saber que existe um Criador, e por conta disso a gente não tem nem como negar. Porque a gente sabe que o que existe é algo espetacular e não poderia ser fruto do acaso. Tem que ter um ser superior para criar tudo quanto criou, de acordo com como criou, para o seu louvor e para a sua glória. E a Bíblia nos revela que quando Deus acabou de criar todas as coisas, Ele disse, Ele testificou, e viu Deus que tudo quanto criou era muito bom. E viu Deus que tudo quanto criou era muito bom. Inclusive o homem que já havia sido criado. Se você não sabe, fique sabendo. O homem foi criado muito bom. É o que o Senhor nos revela em sua palavra. O grande sábio Salomão, ele diz que o homem foi criado reto, perfeito. Mas ele se meteu em muitas astúcias. Sabemos que Deus, quando nos criou, isso está revelado nas Sagradas Escrituras, Ele deu ao homem o direito de desobedecer a Deus. Para isso, Ele colocou ele para coordenar e para comandar todo um jardim, chamado Jardim do Éden. E Deus disse a ele, olha, tudo que tem aqui, você vai dominar. E para que você tenha certeza disso, os animais que existem, eu não vou colocar o nome neles, não. Quem vai colocar é você. E o nome que você colocar neles, será o nome de cada animal. Porém, tudo que está aqui, pertence a você. De todas as árvores que tem aqui, e todos os frutos que essas árvores vão colocar, você pode comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma deste fruto. No dia que você comer, certamente você morrerá. Eu quero abrir um parênteses e dizer para vocês que estão aqui nesta noite, para você que está em casa. Hoje em dia, tem alguns segmentos que dizem que não existirá arrebatamento, que isso é conversa. Tem alguns segmentos que dizem que não existe inferno, lago de fogo, isso não existe. Isso é coisa criada pelos homens. Quando eu escuto isto, pode ser de quem quer que seja, eu me lembro do que aconteceu lá em Gênesis, no início da história da humanidade. O que é que aconteceu? A serpente, usada pelo inimigo, chegou para Eva e disse, o que foi que Deus disse? A respeito das árvores, a respeito dos frutos, não podemos comer, nem tocar.
ela até acrescentou um pouco. E aí, a serpente disse: não, pode comer. Certamente vocês não morrerão. Cuidado com aquelas pessoas que dizem, cuidado com aquelas pessoas que afirmam que não existe inferno, que não existe lago de fogo, que não existe arrebatamento, que Jesus não vai voltar, que essas coisas é tudo coisa criada pelos homens. Tenha cuidado, mas tenha muito cuidado. Aconteceu que o homem pecou, desobedeceu a Deus, e o que é que aconteceu por conta desta desobediência? Romanos 5,12 nos revela o que é que aconteceu. Por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e o pecado passou a todos os homens, por isso que todos morrem. A morte é o salário do pecado. Se o homem não tivesse desobedecido, não morreria. Se o homem tivesse comido da árvore da vida, teria vivido para sempre. Mas o homem desobedeceu, e este caos que existe, que nós contemplamos, e o sofrimento que existe, que nós passamos também, é uma consequência do pecado. Mas eu disse um texto que o salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom. Eu não tenho dúvida disto. Se porventura em nosso meio tiver alguém que tem dúvida que Deus é bom, espero que nessa noite você tenha a sua mente esclarecida, para você entender que de fato, realmente, Deus é bom. Amém? E Ele faz questão de revelar, através da palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. Através de Tiago, no capítulo 1, versículo 16 e 17, ele nos diz a respeito de Deus algo muito sério que nós precisamos levar em consideração. Tiago 1, versículo 16 e 17, diz o Senhor: não vos enganeis, meus amados irmãos. Ele começa nos chamando a atenção, para a gente não ser enganado. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Versículo seguinte: toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Amém? Deus é bom. Provai e vede que realmente o Senhor é bom. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Está revelado nas Sagradas Escrituras que Deus não é apenas bom, Deus também é amor. Deus é amor. O grande cantor, não no tamanho, porque ele era pequeno, Nelson Ned, por sinal já dormiu no Senhor, ele canta uma canção que ficou aí registrada: Deus não tem amor. Ele diz na canção: Deus é amor. Eu, você, nós temos amor. Agora Deus é amor. Ele é a essência do amor. E Ele faz questão de nos revelar na sua palavra que seu amor é grande demais. Seu amor abraça o mundo, a ponto dele dizer, e revelou, João 3,16, que todos nós conhecemos: Deus amou o mundo de tal maneira. Aí eu volto à pergunta do hino que nosso irmão Hugo cantou: o que é que ele viu em nós? O que é que ele viu em nós? Ele nos amou. Amém? Porque se ele fosse nos tratar segundo o que nós merecemos, ai de nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Olha, se Deus quisesse, Ele teria criado um ser e te mando. Se Deus quisesse, teria mandado um anjo, um arcanjo, um querubim. Se Deus quisesse, Ele fazia como Ele quisesse. Mas Ele deu o melhor que Ele tinha. Seu único filho, Jesus Cristo, veio aqui a este mundo com o propósito de pagar a justiça de Deus e de nos dar a salvação. Jesus é a prova do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por conta do pecado, todos nós estamos destinados a perecer. Se não fosse Jesus, todos nós iríamos perecer. Era o nosso destino. Mas Deus enviou Jesus justamente para nós não perecermos. Olha o que é que o Senhor nos revela através de João, na primeira carta, capítulo 2, versículo 1 e 2. A regra de Deus é esta: filhinhos, não pequeis.
Esta é a regra de Deus. Filhinhos meus, não pequeis. Olha que coisa interessante. 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porventura alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus, o justo. Jesus é, versículo 2, Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. A manifestação principal deste amor é Jesus. Foi Deus enviar seu único filho para morrer no meu, para morrer no seu, para morrer no nosso lugar. Não sei se você conhece, mas espero que sim. Se não conhecer, você vai conhecer agora. João é conhecido como o apóstolo do amor. Na primeira carta, capítulo 4, versículo 9 e 10, ele fala a respeito da essência do amor, a respeito do que Deus fez por nós através de Jesus. Presta atenção nessa passagem, 1 João 4, versículo 9, versículo 10. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. E nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor de Deus está revelado na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Provai e vede, o Senhor é bom. Deus é amor, Deus é misericordioso. Deus tem essa qualidade, só Ele e mais ninguém. A gente pode até usar de misericórdia, assim como a gente pode também usar de amor, mas Deus é misericordioso. E Ele fez questão de deixar registrado lá em Romanos 11, versículo 32, que Ele colocou todos debaixo do pecado, para usar de misericórdia para com todos. Olha que coisa interessante, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Provai e vede que o Senhor é bom. Existem algumas passagens na Bíblia que elas são muito fortes. Dentre elas, essa que eu vou citar para você agora. Se Deus nos tratasse segundo nossos pecados, quem iria escapar? Olha como é que Deus nos trata. Salmo 103, versículo 10. Essa passagem é uma passagem muito profunda. Ela fala de uma forma muito intensa a respeito da grandeza do amor de Deus. Não nos trata segundo os nossos pecados. Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Se Deus nos tratasse segundo nossos pecados, todos nós estávamos perdidos. Não tinha saída, não tinha solução. Deus não nos trata segundo nossos pecados, nem retribui consoante as nossas iniquidades. Ele é amor. Provai e vede que o Senhor é bom. No Salmo 130, o versículo 3, o salmista nos revela também algo muito que está ligado com esse mesmo texto que nós citamos agora. O salmista diz: Senhor, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Se o Senhor for olhar nossas vidas, se o Senhor for olhar nossas atitudes, quem subsistirá? É por isso que foi necessário Jesus sofrer, Jesus padecer, Jesus morrer, Jesus passar tudo quanto passou, para poder eu, você, nós, termos nossos pecados perdoados. O que é que o Senhor viu em nós? O que é que o Senhor viu em nós? O grande apóstolo Paulo, ele faz questão de perguntar: o que é que nós demos a Ele para receber? O que é que nós fizemos para receber? Nós, de fato, somos completamente, totalmente dependentes do Senhor. Se não fosse o Senhor que usou da sua infinita misericórdia para conosco, o que seria de nós? Deus é bom. Por isso que o salmista escreveu: provai e vede que o Senhor é bom.
Deus faz questão de ficar registrado que Deus é bom a ponto de mostrar aos pecadores o caminho da salvação. Você tem ideia do porquê desta porta está aberta, deste lugar está sendo aqui frequentado por vocês? Você tem ideia do porquê de existir tantas e tantas e tantas igrejas no mundo? É na igreja que as pessoas vão, escutam a palavra. É na igreja que a pessoa vai e vê a verdade a respeito dos seus pecados, que ele precisa, que ele necessita de um Salvador. É por isso que o Senhor diz no Salmo 25, versículo 8. Salmo 25, versículo 8, o Senhor diz algo muito interessante. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Você está aqui nessa noite, você está nos assistindo, você está nos vendo, saiba que bom e reto é o Senhor. Bom e reto é o Senhor. Não somos nós que somos bons e retos, não, bom e reto é o Senhor. É Ele que aponta o caminho aos pecadores. Nós somos apenas instrumentos em suas mãos, para o seu louvor, para a sua glória. Como diz o próprio salmista, não a nós, mas ao Senhor seja toda glória. O salmista no Salmo 100, versículo 5, todos nós conhecemos este salmo. É um salmo bastante lido na igreja, o Salmo 100, no versículo 5. Algo bem interessante também, o salmista revela, que a gente já sabe, mas você que talvez não saiba, é bom saber. Porque o Senhor é bom, e sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. De geração em geração o Senhor vai mostrando através dos que estão vivendo aquela geração que Ele é bom, louvado e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. Deus é tão bom que Ele nos deu de graça, presente, a salvação. Talvez você não saiba, a igreja sabe, mas talvez você não saiba. Lá em Efésios 2, 8 e 9 está escrito: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom, presente, dádiva de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. O que é que Ele viu em mim? O que é que Ele viu em você? O que é que Ele viu em nós? Nada. Se não fosse Ele, nós estávamos perdidos. Porque pela graça sois salvos. A salvação é pela graça. E os teólogos dão muitas informações, esclarecimento, o que é graça. E de todas elas, a melhor que eu acho é favor e merecido. Graça, favor e merecido. Não merecia, você não merecia, eu não vou merecer, você não vai merecer, ninguém vai merecer. Se alguém pensa que vai chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, estou aqui porque eu mereço, está completamente equivocado. A salvação é pela graça. A salvação, como está escrito, é mediante a fé. Agora, a fé em quê? Em São Cipriano? A fé em quê? Em São Benedito? A fé em quê? Que amanhã vai ser melhor? A fé em quê? A fé em Jesus Cristo. Tudo nos leva a Jesus. Se não for Jesus, estamos perdidos. Jesus é o único meio. Jesus bateu no peito de uma forma, que eu estou aqui falando figurado, mas Ele disse agora: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é, como Ele diz, o único mediador entre Deus e os homens. Ninguém vai conseguir chegar a Deus se não for através de Jesus. A fé em Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Em quem? Em Jesus. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de nós. O que é que Ele viu em nós? Nada. Versículo 9: não vem de nossas obras, e nossas obras não valem nada para a salvação. Nem pense que o que você faz ou deixa de fazer vai contribuir, vai ajudar para a salvação. Você está completamente equivocado se você assim pensa. Mas de repente você pode estar aí agora dizendo no seu coração ou falando para alguém: mas Tiago diz que a fé sem as obras são mortas. Verdade, Tiago não está enganado. Pelo contrário, Tiago está confirmando o que Paulo diz. Porque nós pregamos Efésios 2, 8, 9 e paramos por aí.
Mas Paulo não parou por aí. Paulo continua. Quem crê em Jesus, olha o que é que Paulo diz, versículo 10. Somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. É por isso que, se alguém está em Cristo, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Claro e evidente que você não somos o que Deus gostaria que nós fôssemos, mas é claro e evidente que nós estamos muito longe do que nós éramos. Aquele que crê em Jesus, aquele que invoca Jesus como Senhor, como Salvador, ele nasce de novo, e aí ele está preparado agora para as boas obras. De fato, o que Tiago diz, confirma o que Paulo disse. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E não existe obra maior, não existe obra mais grande, não existe obra melhor do que você levar alguém a conhecer Jesus. Não existe. Pode ficar certo disso, que todas as coisas que a gente faz são importantes, mas a mais importante de todas é você levar alguém a conhecer Jesus. Paulo diz: como invocarão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é compassivo. Salmo 86, versículo 15. Ser compassivo significa sentir tristeza pelo sofrimento de outra pessoa, com desejo de ajudar. Deus é compassivo para com a humanidade, e Ele proveu perdão, salvação para a humanidade. Salmo 86, 15. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente, grande em misericórdia e em verdade. Deus fez questão de deixar registrado, dito por Jesus: quando um pecador se arrepende, festas nos céus, alegria nos céus. Quando alguém tem seu nome escrito no livro da vida, quando alguém se arrepende, quando alguém se converte, Deus é compassivo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Deus providenciou tudo para nós. Jesus disse, ficou registrado: quantas vezes eu quis, feita galinha, juntar vocês debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Jesus falando para os judeus, povo seu, povo que ele veio justamente para eles. João 1:11 diz: Jesus veio para os judeus, para os seus, mas eles não quiseram. No versículo 12 Jesus disse: mas para todo quantos crê nele, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no nome de Jesus. Quantas vezes eu quis juntar vocês como a galinha junta seus pintos debaixo das asas, para os proteger, para os guardar, mas vocês não quiseram. Ficou registrado lá em João 5, 39 e 40, que Jesus chega diante dos judeus e diz para eles: examinai as escrituras, examinai a Torá, examinai a lei, examinai o Velho Testamento, que era o que existia na época, que vocês vão encontrar nele a vida eterna. Eu sei que vocês creem que está nele a vida eterna, mas são elas, as escrituras, a Torá, a lei, que testifica de mim. Mas vocês não quiseram vir a mim. Versículo 40, vocês não quiseram vir a mim para ter vidas. Jesus veio para nos dar vida, louvado seja o seu grande nome, e vida em abundância. Jesus disse: o ladrão, ele vem para roubar, ele vem para matar, ele vem para destruir. Eu, Jesus, vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, provai e vede que o Senhor é bom. Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é compassivo. Deus usou de misericórdia para conosco, para com os seres humanos, fazendo o que eu e que você e que todo ser humano jamais poderia fazer. Impossível. Impossível a gente conseguir a salvação. Certo jovem chegou diante de Jesus e usou a seguinte expressão: bom mestre,
Que farei de bom para herdar a vida eterna? Jesus responde para aquele jovem: bom? Por que você me chama de bom? Bom só existe um: Deus, nosso Pai. Jesus foi quem disse, ficou registrado. Bom só existe um: Deus. E Ele, na sua bondade, fez tudo por nós. Fez coisas que tem que ser crente para crer. Preste atenção. Tudo que eu falei aqui agora, até agora foi uma introdução para chegar onde eu quero chegar. Põe na tela, abra sua Bíblia se você quiser. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Presta atenção no que está escrito nesse texto que nós iremos ler e meditar. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Ora, tudo, você pode repetir comigo tudo? Tudo provém de quem? Tudo provém de Deus. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome seja toda a glória. Presta atenção, a prova da bondade de Deus para conosco, da bondade de Deus para com o mundo, da bondade de Deus para com os seres humanos. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Deus fez tudo por meio de Cristo. Eu quero dizer para você que antes existia um véu que separava o santo do santíssimo. Isso quer dizer que não tinha como nenhum santo chegar diante do santíssimo. Mas hoje esse véu foi rasgado, e não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. Com isso o Senhor estava dizendo: está aberto o caminho. Meu filho Jesus, Ele fez tudo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. É essa a nossa função. Ó, como é bom louvar, adorar, glorificar e bendizer o nome do Senhor. Sim, é nossa missão. Esse é o nosso prazer, essa é a nossa gratidão. É louvar, é adorar e glorificar a Deus, porque Ele é bom. E a segunda parte, qual é a segunda parte? Que é tão importante tanto quanto... é o ministério da reconciliação. Cabe a nós ministrar a palavra, cabe a nós divulgar, cabe a nós dizer que Deus fez tudo por nós, que Deus já deu o ministério da reconciliação. Que ministério é esse? Que segredo é esse? Porque Deus fala isso, versículo 19, a saber, olha que revelação, a saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Do lado de Deus não tem problema. Do lado de Deus não há mais obstáculo. Do lado de Deus o caminho está aberto. Do lado de Deus o caminho está livre. Deus fez tudo por nós. O que é que Ele viu em mim? O que é que Ele viu em você? Nada. É o amor dEle, é sua misericórdia, é sua graça, é porque Ele é bom. Por isso que o salmista disse: ó, provai e vede que o Senhor é bom. A saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. A função de Jesus aqui foi reconciliar com Deus o mundo. E quando se fala mundo, não está falando das coisas que são criadas, não. Está falando do ser humano. Porque as coisas que são criadas vão perecer, vão acabar, vão ser destruídas. O que Deus está falando é do ser humano. Porque em seguida Ele diz: não imputando aos homens as suas transgressões. O que é que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? O que é que Deus está dizendo para a humanidade? Assim como aquela mulher adúltera que foi levada para Jesus, e segundo a lei ela teria que ser apedrejada, ela juntamente com quem estava com ela na ocasião. Perguntaram a Jesus: na lei está escrito, se pegar alguém adultério tem que ser apedrejado. O que é que tu dizes? Jesus disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E em seguida olha para aquela mulher e diz: eu não te acuso. Porque ele perguntou: cadê os teus acusadores? Foram embora, só ficou Jesus. Ele tinha poder, ele tinha autoridade para acusar aquela mulher, mas ele não veio para acusar, Jesus veio para salvar. Jesus não veio para imputar os pecados dos homens, porque os homens já estavam condenados. Nós já estávamos perdidos. Jesus disse: eu vim buscar o que estava perdido.
Olha o que é que Deus revela, a saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Meu irmão, meu amigo, você que está nos assistindo, onde quer que você esteja, saiba que Deus pagou os meus, os seus pecados através de Jesus. Não pereça, não se perca, seus pecados foram pagos. Tome posse, invoque Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Saiba que tudo foi feito, que tudo foi realizado, mas há uma condição: Jesus. Há uma condição: Jesus. Paulo, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. As bênçãos estão em Jesus. É por isso que nós, os crentes, só temos um nome para louvar. Que nome é esse? Jesus. Não existe outro. Louvamos, exaltamos e glorificamos ao Senhor. E o Senhor nos revela que aquele que exalta, aquele que glorifica, aquele que honra Jesus, automaticamente está honrando o Pai. Aquele que não honra, aquele que não glorifica, aquele que não exalta Jesus, não pode honrar o Pai. Jesus é a ponte, Jesus é o mediador, Jesus é aquele que nos leva a Deus. Deus estava em Cristo. Olha o que está revelado. Deus estava em Cristo, 2 Coríntios 5:19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Olha que coisa maravilhosa. Provai e vede que o Senhor é bom. Se Deus quisesse que a gente viesse aqui e fosse falar dos pecados, e quem fosse sendo acusado fosse fulminado, o primeiro era eu. O primeiro seria eu. A gente ia entrar aqui e não ia sair ninguém vivo, porque o Senhor sabe todos os teus pecados, o Senhor sabe da minha vida, o Senhor sabe da tua vida, o Senhor sabe de tudo. Nada consegue se ocultar da presença do Senhor. Precisamos, necessitamos drasticamente de Jesus. Sem Ele nós estamos perdidos. Sem Ele o lago de fogo nos espera. Jesus deixou escrito: quando Ele vier, vai separar uns para a direita, vai separar outros para a esquerda, vai dizer aos que estiverem à direita: vinde benditos de meu Pai, tome posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Vai dizer aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno não foi feito para nós, seres humanos. O inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. O homem vai porque rejeita o que Deus fez por ele. Ó, provai e vede que Deus é bom. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Se Deus quisesse, Ele tinha mandado anjos. Se Deus quisesse, teria mandado arcanjo. Se Deus quisesse, teria mandado serafins. Se Deus quisesse, teria mandado quem quisesse pregar o evangelho. Mas Ele confiou a mim, confiou a você, confiou a nós, falhos, imperfeitos. E é nossa missão pregar onde quer que seja o evangelho. Por isso que Paulo disse: prega a tempo e fora de tempo. Aproveita as oportunidades, porque está chegando, ou já chegou, tempo em que muitos não querem nem ouvir a respeito dessas coisas. Mas Deus nos confiou a palavra da reconciliação. Os apóstolos que tiveram a prioridade deram o passo principal, deixaram implantado, deixaram escrito. A igreja na sequência vem continuando, pregando a palavra, pregando Jesus, pregando Jesus. É por isso que Paulo diz: certamente a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Ó, provai e vede que Deus é bom. A saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Versículo 20, olha que coisa séria. Olha que coisa séria o versículo 20. De sorte que somos embaixadores. Eu sei que você sabe, mas talvez tenha alguém que não saiba. Embaixador é a maior autoridade representada de um país em um outro país. Deus chama a igreja, Deus chama aqueles que têm essa missão. Nós, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Estamos aqui, não é no nome do pastor Cláudio. Estamos aqui, não é no nome de Paulo.
Estamos aqui, não é no nome de Pedro, estamos aqui no nome de Jesus. E no nome de Jesus se dobrará todo o joelho. No nome de Jesus se dobrará todo o joelho. No nome de Jesus toda língua confessará que Ele é o Senhor. Para mim e para você que somos crentes na pessoa de Jesus, não vai ter nenhuma dificuldade. Pelo contrário, que prazer, que alegria a gente se dobrar diante do Senhor Jesus. A gente abrir a boca diante dEle e dizer que Ele é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Já fazemos isso aqui em público, já fazemos isso em vida. Imagina quando a gente estiver diante dEle, contemplando a sua beleza, contemplando a sua majestade. Vamos dizer de alto e bom som: Tu és o Senhor. É por isso que Paulo diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. Palavra de Jesus: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Palavra de Jesus: todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Provai e vede que o Senhor é bom, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Como? Presta atenção. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Presta atenção nessa palavra, presta atenção nesse texto. Rogamos que vos reconcilieis com Deus. Se porventura tiver aqui alguém que ainda não entregou sua vida a Jesus, meu amigo, você está num perigo maior que existe no mundo. Você não sabe a hora da sua morte, você sabe que vai morrer, porque todos nós sabemos que vamos morrer, só não sabemos quando. Eu tenho dito em algumas ocasiões: você pode viver a vida toda sem Jesus, não tem problema. O que você não pode é morrer sem Jesus. Aquele ladrão que estava na cruz ao lado de Jesus, junto com o outro ladrão, no seu último momento ele olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. O outro olhou para Jesus e disse: se tu és Deus, desce dessa cruz, salva a ti, salva a nós. Ele não teve a sabedoria de reconhecer que ali estava o santo, o justo, o perfeito, o que estava morrendo não pelos seus pecados, mas pelos nossos pecados. E aquele ladrão que estava sendo crucificado por ser ladrão, por cometer crimes, ele na sua última hora, no seu último momento de vida, ele reconhece Jesus e diz: Senhor, Senhor, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. Olha, Deus usava o apóstolo Paulo para escrever estas frases: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos. Fagner, meus parabéns, ele até fez questão de colocar um detalhe ali: rogamos o quê? Que vos reconcilieis com Deus. Nós que estamos aqui nessa noite, estamos aqui porque nós amamos você, meu amigo. A gente nem sabe às vezes quem é você, mas nós queremos que você nessa noite saia daqui reconciliado com Deus. O profeta Oséias, ele diz que há uma contenda entre Deus e os habitantes da terra. Tenta imaginar uma contenda do homem com Deus. A Bíblia diz que um anjo numa noite matou 185 mil soldados. Um anjo numa noite matou 185 mil soldados. Como é que nós vamos ter uma disputa? Como é que nós vamos ter uma luta? Como é que nós vamos lutar com Deus? Meu Deus, não dá, não tem comparação. É apenas para que a gente possa entender que precisamos urgentemente de um Salvador, que precisamos urgentemente de nossos pecados perdoados, que precisamos urgentemente, e só tem um, não existe dois, só existe um: Jesus.
Oh, provai e vede que o Senhor é bom. Oh, provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor fez tudo por nós. Mas Deus não é só bom, Deus também é justo. Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é bom. Mas Deus também é justo. E a justiça de Deus foi cobrada na pessoa de Jesus. Para poder para poder você, para poder nós seres humanos termos a salvação, alguém teve que pagar nosso pecado, porque Deus é justo. Deus é justo. Ele fez tudo. Ele fez tudo. Ele se transformou em homem na pessoa do seu filho Jesus. Ele se transformou em homem na pessoa de Jesus, como diz o versículo 18, a saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Versículo 19, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. O que o homem não poderia fazer, Deus fez tudo. Por isso que o salmista faz questão de chamar a nossa atenção. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, mas Deus também é justo. Jesus chega diante de João Batista para ser batizado, e João Batista diz: eu é que preciso ser batizado por você. João Batista sabia que era Jesus, e João Batista disse: eu não sou digno de tirar, de desatar a sandália dos seus pés. João Batista disse isso dele mesmo. E Jesus disse de João Batista: dos homens nascidos de mulher, nenhum é maior do que João Batista. Dos homens nascidos de mulher, nenhum se compara a João Batista. Agora tem um detalhe: o menor no reino dos céus será maior do que João Batista. O menor no reino dos céus será maior do que João Batista. João Batista chega e Jesus se aproxima para ser batizado. Eu aqui preciso ser batizado por você. Jesus diz: João, importa cumprir toda a justiça de Deus. Importa cumprir toda a justiça de Deus. Estou aqui como o Salvador dos homens. Estou aqui para cumprir a justiça de Deus. O meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado estava sobre Jesus. É isso que Pedro diz, carregando sobre si nossos pecados lá na cruz do Calvário. Jesus fez uma troca. Deus fez uma troca. Olha, quando a gente quer trocar alguma coisa, a gente só quer trocar por coisa melhor. Só se a situação for obrigado. Mas quem tem um carro, quer trocar num carro melhor. Quem tem uma casa, quer trocar numa casa melhor. Quem tem algum objeto, quer trocar num objeto melhor. Só queremos trocar por uma coisa melhor. Agora, às vezes, as circunstâncias nos obrigam a sair de uma coisa melhor para uma coisa menor, para uma coisa mais fraca. Acontece, mas essa não é a vontade. Deus fez o seguinte: Ele trocou. Com Jesus, Ele fez uma troca. Versículo de número 21. Aquele que não conheceu pecado. Aqui nessa terra se passaram muitos homens, homens fantásticos. Dentre eles, Enoque andou com Deus, não morreu, subiu. Olha, Enoque agradou a Deus. Elias não morreu, subiu. Moisés falou com Deus face a face. Paulo, João Batista, muitos e muitos homens. Maria, mãe de Jesus. Mulheres notáveis, homens grandes, que a história ficou registrada, chama de herói da fé. No final até diz, homens que o mundo não eram dignos de tê-los. Mas todos nós somos pecadores. Aqui na terra só teve um que andou aqui e não pecou. Só teve um que andou aqui e não pecou. E ele usou de autoridade, chegou diante de seus inimigos e disse: quem de vocês me acusa de pecado? Jesus, sim, eu não estou falando de outro, eu estou falando de Jesus. Quem de vocês me acusa de pecado? Se você, meu amigo, se você, meu irmão, se qualquer um de nós se atrever a dizer um troço desse, a gente nem tem coragem, porque nossa consciência já nos diz que nós somos de fato pecadores. E Deus deixou registrado: se alguém disser que não peca, é mentiroso. Se alguém disser que não peca, está chamando Deus de mentiroso. Nós somos pecadores, porém pecadores reconciliados com Deus. Ou seja, nosso pecado foi pago. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. O céu, as mansões celestiais,
o lugar preparado por Jesus para a gente morar, o lugar preparado por Deus para a gente morar, só vai entrar santo, só vai entrar puro de coração. Eu estou fora, você vai dizer, eu também estou, se for pelos meus méritos. Mas não é pelos nossos méritos. Jesus nos purificou, Jesus nos purificou, Jesus nos perdoou, Jesus nos deixou agora limpos mais do que a neve. Deus usa o profeta Isaías no capítulo 1, no versículo de número 18. Vinde e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam vermelho, ainda que os vossos pecados sejam carmesim, se tornarão branco como a lã. Isso só é possível porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aquele que não conheceu o pecado, 2 Coríntios 5:21, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Hoje nós estamos aqui e Deus olha dos céus para a terra e diz: não tem pecado, não tem pecado. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. O grande autor aos Hebreus, que não foi revelado, no capítulo 10, no versículo 17, ele diz, acrescenta: jamais me lembrarei dos vossos pecados. Acrescenta também: nenhum modo me lembrarei dos vossos pecados e das suas iniquidades para sempre. Foi pago por quem? Por Jesus. Foi lavado pelo quê? Pelo sangue de Jesus. Provai e vede que o Senhor é bom. Você, meu querido, você, meu irmão, vai entrar nas mansões celestiais, não é porque você merece, não é porque você é bom, não é porque você está aqui na igreja, não, é porque Jesus pagou o seu pecado. Você é meu amigo, vai se perder, sabe por quê? Porque você rejeitou Jesus. Mas se você está me ouvindo, ainda está em tempo. Ainda está em tempo de você abrir sua boca e dizer: Jesus, a partir de hoje tu és meu Deus, meu Senhor, meu Salvador. Escuta, todos nós conhecemos, e eu vou terminar com a igreja em pé, João 3,16. Vamos fazer um coro bem bonito. Nós vamos ler o 16, o 17, o 18 e o 19. Toda a igreja junto conosco, põe na tela, vamos juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 19. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Deus fez tudo por nós. Provai e vede que o Senhor é bom. O homem vai ser condenado não é porque é pecador, o homem vai ser condenado porque rejeitou o Salvador. O homem é salvo não porque é bom, ele é salvo porque ele aceitou, ele reconheceu Jesus como o Senhor Salvador da sua vida. Por isso, meu querido, se você ainda não invocou Jesus, hoje seja o seu dia. Quando se trata de salvação, quando se trata desse assunto que é de grande importância, Deus usa o apóstolo Paulo para dizer para mim, para dizer para você, para dizer para todos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. A respeito da salvação, não é amanhã, não é meia-noite, não é daqui a 1 hora, não é daqui a 1 minuto. A respeito da salvação, Deus diz agora. Olha o que está escrito. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Daqui a 1 minuto eu posso estar morto.
Daqui a 1 minuto você pode estar morto. Você não tem ideia da quantidade de pessoas que morrem dentro de 1 minuto. Por isso que Jesus diz através de Paulo: é agora. O dia da salvação é agora. Não é hoje, é agora. É agora. Onde quer que você esteja, se você quer ser salvo, se você quer ser liberto do inferno, se você quer ter seus pecados perdoados, se você quer ser uma nova criatura, se você quer morar com Jesus, se você quer ver com Jesus, saiba que você tem que invocar Ele como Senhor, como Salvador. Você precisa dEle. Sem mim, nada podeis fazer. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você que está aqui, se tiver alguém nessa noite quer entregar sua vida a Jesus, quer invocar Ele como Senhor da sua vida, quer fazer dele o seu Senhor, o seu Salvador, se você quiser, vem aqui à frente, que nós vamos orar por você. É o que a gente pode fazer, é mostrar a salvação. Provar e ver que o Senhor é bom. Você que está em casa nos assistindo, você que vai assistir a qualquer momento da sua vida, onde você estiver, invoque Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Receba de Deus a salvação. Não pense que você vai obter pelos seus méritos. Impossível. Se não for através de Jesus, ninguém conseguirá. Agora Jesus é o Senhor. Amém? Não a nós, mas ao Senhor seja toda a glória. Vamos terminar dizendo: provai e vede que o Senhor é bom. Vamos juntos? Provai e vede que o Senhor é bom. Mais uma vez: provai e vede que o Senhor é bom. Se você quiser, faça suas as minhas palavras. Jesus, muito obrigado. Se você quiser: Jesus, muito obrigado. Eu sou salvo, não pelos meus méritos, não pelos meus merecimentos. O que é que Ele viu em mim? O que é que Ele viu em você? O que é que Ele viu em nós? Nada. Mas quando a gente invoca Jesus, Ele não vê mais eu, Ele não vê mais você, Ele vê Jesus em nós. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.